Retomando o versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante a multidão. Notem aqui, eu não sei se vocês têm aí também isso na Bíblia de vocês, né? Essa mesma tradução, estas mesmas palavras, mas aqui vai falar que eles começaram a falar mal do caminho. E normalmente este caminho que está descrito aqui, ele vai estar escrito com letra maiúscula. Não sei se todos vão lembrar que Jesus mesmo disse que ele seria, que ele é, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, quando nos deparamos com leituras como essas aqui, que alguns ali, né, endureceram o coração, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Não quer dizer que eles estavam falando mal do caminho da viagem, do caminho que eles pegaram para ir a qualquer lugar, tá? Falam aqui do próprio Jesus, aonde Paulo tinha trazido o entendimento, aonde Paulo estava apresentando Jesus a estes que ainda não conheciam, visto que aqui versos atrás eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Então, aí, quando fala aqui do caminho, então está se referindo a Jesus, certo? Então, que a gente faça atenção a isso. Paulo então afastou-se deles, né? Aqueles que recusavam-se a crer e falavam mal ali daquilo que Paulo estava pregando. Então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Né? Visto aqui que quando Paulo começa a ensinar, a gente já viu aqui algumas aulas anteriores também, isso não se dá do dia para a noite, isso não se dá de uma aula para outra, o ensino e tudo aquilo que a palavra nos oferece, toda a história de Jesus, todo o contexto cristão, ele não se dá do dia para a noite, ele não se dá em uma palavra ou outra, e a gente não aprende tudo isso e eu não ousaria talvez também tentar ensinar isso aqui em poucas palavras, em poucas horas, em poucas vezes que nos reunimos aqui, né? Então o estudo e todo esse aprofundamento aqui nas escrituras, você vê que o próprio Paulo, ele levava 2 anos num lugar, 1 ano no outro e tudo, então é muita coisa para que a gente venha compreender, para que a gente venha entender, estudar e realmente dizer que conhece um pouco da palavra de Deus. Eu, por exemplo, somente aqui neste ritmo de estudo, em França, já fazem 7 anos, né? Mais 5 ou 6 do Brasil, posso dizer que aí a gente está passando já dos 10 anos, 11 anos de ensino e aprendizado constante, e eu estou longe, muito longe, de saber tudo aquilo que eu deveria saber das Escrituras. Né? Então a gente está em constante aprendizado e não podemos ousar sequer a dizer, por mais que já tenhamos feito, né? Eu já li a Bíblia tantas vezes, de Gênesis, Apocalipse e tudo, ok, a própria palavra vai nos dizer que ela é viva e ela se renova todos os dias, então a gente não pode ousar a dizer que já conhece tudo, que já sabe todas as coisas, e aqueles que se dizem muito sábios, que conhecem as histórias do início ao fim e tudo, temos também que ter cuidado ao ouvi-los, porque muito vem da nossa convicção e pouco da palavra, né? Porque a palavra por si só ela nos ensina dia após dia e nós estamos em constante aprendizado, inclusive este aqui que vos fala. Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Né? Temos que levar em conta aqui esses fatos, levar em conta isso que acontecia, mas por que isso acontecia com Paulo, com as suas vestes ou até lenços que ele utilizava? Não era pelo seu conhecimento, não era por aquilo que ele falava simplesmente, mas era pela autoridade que estava nele por ser obediente ao Senhor.
que a gente sabe bem da onde ele veio, a gente sabe quem era Saulo no início, que após um tempo foi chamado Paulo, a gente leu, a gente aprendeu aqui, não sou simplesmente eu que estou contando para vocês o contexto, né? Todos aqui acompanharam as aulas anteriores, viram quem foi ele, o que ele fazia pelo reino antes de se converter, achando que estava fazendo a coisa certa, depois a experiência que ele teve com o Espírito Santo. Então ele era alguém que era extremamente aplicado naquilo que estava fazendo, fazia de uma forma muito séria e não se apoiava em si mesmo, não se apoiava no seu conhecimento. A gente tem que ter isso em mente para saber como Deus vai agir através de nós. Porque muitas vezes a gente pede para que Deus faça, que Deus nos use, isso e aquilo, mas nós vamos nos apoiar em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, nas nossas formações, nas quantidades de livros que lemos e queremos que Deus faça as coisas por nós, para o nosso próprio ego. Ah, eu faço, eu aconteço, eu expulso, eu ensino, eu isso, eu aquilo, e não é. A gente vê aqui o exemplo de Paulo, por onde ele passa, ele ensina sobre Jesus, nunca é sobre ele ensina sobre o Espírito Santo, ele apresenta o Evangelho e ele é o menor do menor do menor dos menores dos servos. Ele tem essa consciência, então por isso que Deus age também através da vida dele aqui, grandemente. Verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo, olha que sério isso quando a gente age por nós mesmos, né? Essa passagem acredito que muitos já a conhecem, mas vamos ler aqui na íntegra. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então imaginem aqui, eu sou filho do pastor, eu tenho a melhor posição na igreja, eu estudei sei lá onde, e eu vou pregar baseado naquele cara que eu sigo na internet. Eu vou trazer uma palavra para alguém baseado naquilo que eu ouvi alguém falar para mim. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho autoridade para fazer aquilo. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? Filho dos chefes dos sacerdotes foram expulsar alguns demônios, viviam fazendo isso talvez ali, né, invocando e falando. Perdão. Aí, um dia eles chegam para expulsar alguns demônios, e vamos lá. Verso 15. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu, Jesus, esse eu conheço. Paulo, eu estou sabendo quem é. Mas e vocês? Quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Então imagina, a gente vai entrar num território que a gente não tem autoridade para fazer, a gente vai se basear em algo que a gente não tem conhecimento, é simplesmente por ouvir falar, o fulano lá faz, eu também posso fazer. É claro que diante de Deus nós somos todos iguais, diante de Deus ele não faz acepção de pessoas e tudo, mas temos que entender quem somos nós nele, quem somos nós para ele. Fomos comissionados para fazer aquilo que devemos estar fazendo? O Senhor nos enviou, nos autorizou a fazer isso? Nós fazemos o sacrifício necessário para ocupar tal lugar? Ou a gente só quer levar o crédito? Eu prego bem, então eu falo bem, eu tenho uma boa eloquência e tudo, uma boa oratória, eu vou falar diante 5, 10 ou 1000 pessoas. Não é bem assim. Talvez o teu discurso seja bonito, mas seja vazio. Talvez você vai entrar num território para guerrear uma guerra como essa aqui, por exemplo, e o Senhor não te autorizou, não te chamou a fazer isso. Me veio em mente experiências pessoais, mas não vem ao caso. Eu querer me passar por músico que eu não sou, o Senhor não me chamou para fazer isso. Vou passar vergonha. Meu violão eu toco para mim, não é para os outros. É muito particular, tanto que não são
notas muito bem colocadas, tempo muito bem contados. Então eu sei para que eu fui chamado. E aqui eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu não posso ocupar um lugar que não me foi dado, que não me foi ordenado. Verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então notem que às vezes aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se propõe, né, quando o Senhor nos comissiona e nos pede para fazer, pode talvez não fazer muito sentido para nós em um determinado momento, mas a gente vai e obedece e faz. Assim como Paulo, eu acredito que num determinado momento da sua vida, como homem, a Bíblia não relata, eu me permito aqui pensar a esse respeito, porque nós como homens temos as nossas questões, as nossas falhas, fraquezas e forças. Eu acredito que depois da sua conversão, tendo pregado em todos os lugares onde ele pregou, viajado o quanto ele viajou para pregar a palavra de Deus e tudo, e sempre perseguido, questionado, em algum momento talvez ele tenha se sentido desencorajado, a gente não sabe, né? Mas ele sabe que ele foi chamado para fazer isso, e ele não deu um passo atrás, ele não voltou atrás. E com essa coragem, com essa determinação, seriedade e colocando em evidência aquilo que deveria ser feito, a gente vê que coisas acontecem aqui neste meio de caminho, nesse contexto que a gente leu. Pessoas que tinham praticado o ocultismo, aqueles que tinham praticado pecados, né, e que entenderam aquilo que Paulo estava trazendo, a mensagem de arrependimento e tudo, ao ponto de queimar os seus livros, ao ponto de deixar para trás todas as suas práticas, né? E assim o Espírito Santo ia trabalhando e acrescentando cada vez mais pessoas. E às vezes a gente pensa, poxa, eu estou fazendo pouca coisa, eu deveria estar fazendo mais. Eu estou fazendo, mas eu não estou vendo acontecer e tudo. Nem sempre nós vamos ver as nossas sementes darem frutos. É algo que eu escuto e eu confesso que como homem é difícil de entrar na minha mente isso aqui, de eu dizer que eu estou fazendo algo e não estou vendo o resultado. Eu gostaria muito de ver, mas a matemática do Senhor é diferente e nem sempre a gente vai compreender as suas formas de trabalhar, as suas formas de agir, e nem sempre a gente vai ver o resultado diante os nossos olhos. Pode ser que a gente se questione, poxa vida, eu estou falando para uma pessoa, 2, 10, 50, mas ainda assim é pouco. Mas a gente não sabe a que ponto isso está transformando a vida de uma pessoa que ouve, né? Às vezes, pessoas que a gente falou há 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, eram palavras simples, eram poucas até as palavras, mas com 10 anos depois, 15 anos depois, a gente vai receber o testemunho. Poxa, aquilo que a gente ouviu lá atrás e tudo, realmente está me sustentando até aqui. Então a gente não pode menosprezar a obra por menor que ela pareça ser, porque a obra de Deus nunca é pequena. Mas por mais simples que pareça ser aos nossos olhos, isso vai trazer os seus frutos no tempo devido. É isso que a gente vê acontecer aqui com Paulo, quando ele se mantém firme, quando ele prega, quando ele traz uma mensagem de arrependimento, quando ele traz às vezes uma mensagem dura, e aqui a gente vê os frutos, né? Onde as pessoas deixam de praticar o que faziam, quando deixam de buscar as suas vidas antigas e creem nesta mensagem. E é isto que eu oro para que o Espírito Santo possa testificar nos nossos corações e fazer com que a gente
se convença daquilo que precisa aprender, mudar e melhorar a cada dia. Continuando, verso 23. E aqui a gente vai ver também mais alguns frutos, né, de todo o trabalho de Paulo. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Novamente aqui, o caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo o que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Notem aqui mais uma vez como a verdade assusta aqueles que têm práticas ali um tanto ilícitas, por assim dizer, né? Que você convencer o povo de que um pedaço de metal, uma coisa ou outra, vai te trazer um certo benefício e tudo, isso gera um comércio em volta, como era visto aqui. E quando a gente traz uma verdade, quando a gente diz que não é o pastor X, o pastor Y, a placa XYZ que vai te salvar, não é o ritual tal e tal que vai te salvar, você começa a trazer à luz a palavra do Senhor, desmistificando o que muitos têm ensinado e que outros têm crido na atualidade, a gente começa a enfrentar problemas. Paulo enfrentou isso aqui, a gente vai ver o que aconteceu no decorrer do texto, e muitos de nós hoje enfrentamos isso aqui quando começamos a confrontar determinadas instituições, determinados chamados pastores, que dão mais crédito àquilo que dá visibilidade ao público do que a palavra de Deus. Quando a gente começa a expor a palavra de Deus, a gente começa a ser um pouquinho colocado de lado, assim, diz, não, veja bem, não é bem por aí e tudo. Por quê? Porque expondo a palavra de Deus e desmistificando aquilo que é ensinado na atualidade, muito vai se perder credibilidade daquilo que está sendo falado em cima de púlpitos nos estabelecimentos dos dias atuais. Só muda a receita, só muda talvez o lugar, o endereço e aquilo que eles estavam adorando, mas é exatamente a mesma lógica, exatamente a mesma, o mesmo cenário que a gente tinha com Paulo. Lá é o que a gente vive nos dias de hoje. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar um pouquinho aí o paralelo que eu gostaria de fazer, mas é exatamente a mesma coisa que a gente vê. Verso 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiam. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. Porque o povo estava diretamente ali interessado nele, né? Era ele que estava pregando, então é ele o primeiro que vai sofrer a consequência. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Parece familiar isso, né? A gente vê uma bagunça de um lado, uma bagunça do outro, tem muita gente envolvida, mas tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo no lugar ali. É simplesmente para somar, tá todo mundo aqui, eu vou na mesma onda, né? Verso 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não
quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu, portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo isso, encerrou a assembleia. Então você vê que aonde tem alguém que discorda de algo, aonde tem ali um assunto um pouco delicado que confronta e tudo, eles vão tentar, aqueles que se opõem vão tentar ganhar sempre na base do tumulto, da discussão e da opinião da maioria. Vai ser difícil quem volte à palavra de Deus para saber que ela é a base, ela é a linha que vai nos guiar em todas as direções. Logo, quem é contrário à palavra de Deus, aquele que se levanta em tumulto, aquele que se levanta para gerar um tumulto contra isso, logo não precisa com que a gente seja muito esperto para saber que eles estão já fora do que a palavra nos indica. Em Mateus, a gente pode muito identificar isso quando Jesus nos ensina a tratar o pecado de um irmão. Quando Jesus vai nos dizer ali como devemos reagir a um pecado diante de uma igreja, a gente diz que um irmão deve ser, primeiro, orientado sobre o pecado. Se ele não concordar, a gente chama 2 ou 3 testemunhas e fala diante de 2 ou 3. Se ainda assim essa correção não vier e ele não tomar consciência do seu pecado, a gente expõe isso para um corpo, expõe isso em uma assembleia e tudo. Mas tudo isso baseado no quê? Tudo isso baseado na palavra do Senhor. Nunca vai ser baseado na opinião de uma maioria. Como aqui tentou-se ser feito contra Paulo. É sempre baseado, aquilo que vai contra a palavra, sempre um vai tentar convencer o outro, que vai tentar convencer o outro para gerar um grupo maior, um grande número de pessoas para poder silenciar, para poder calar aquele que está tentando trazer à tona a verdade da palavra de Deus. Isso acontecia já na época de Jesus. A gente viu muito bem com os fariseus o que eles tentavam fazer a cada vez que Jesus levantava, a cada vez que eles levantavam uma questão para Jesus, era sempre tentado tomar por um tumulto para silenciar aquilo que estava sendo ensinado. E aqui a gente vê a continuidade disso com Paulo, e nos dias atuais não é diferente. Sempre onde a palavra de Deus é exposta, a verdade é colocada à luz, aqueles que não são de acordo, eles vão tentar silenciar tudo isso com um número maior de pessoas, afastando assim um número maior de pessoas da palavra de Deus. Então que façamos sempre atenção a isso, não nos juntemos a uma maioria para tentar convencer ninguém a nada, porque a gente sabe de onde vem o convencimento. A gente sabe que se o Espírito Santo não trabalhar, não nos convencer e não tivermos o entendimento do que é a palavra do Senhor, não vai ser por uma maioria que a gente vai conseguir convencer os outros. Vão ser só discussões vãs. Amém? Aprender um pouquinho mais com ele aqui no capítulo 20. Hoje a leitura também é um pouco extensa, 2 capítulos, mas vários exemplos para que a gente possa seguir. Capítulo 20, verso 1. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu voltar
pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então notem aqui algo que me chama a atenção no exemplo de liderança de Paulo, né? Mesmo passando tudo o que passou, mesmo com as afrontas, com as perseguições, com muitos não concordando e levantando um tumulto contra ele, Paulo sempre encorajava aqueles que estavam com ele. Eu não lembro onde eu ouvi, não vou poder dar o crédito devido agora, mas essa frase obviamente não é minha, que quando carregamos, né, aqui não gosto de falar em títulos assim e tudo, mas quando carregamos essa responsabilidade enquanto pastores, enquanto líderes ali de um povo, temos que ter em mente que o nosso dever, a nossa função é curar, cuidar das feridas dos outros, mesmo quando nós estamos sangrando. Muitas vezes a gente não se dá conta disso e esquecemos de cuidar das nossas, né? Quem não tem? Quem não tem a sua dificuldade, a sua questão, né? Eu digo aqui para aqueles que nos acompanham também, porque eu sei que tem aqueles que nos acompanham que cuidam de outras vidas também, né? E quem não tem as suas próprias questões do dia a dia, os seus próprios problemas, as dificuldades, às vezes passamos por coisas que não sabemos nem responder para nós mesmos. E se achega do nosso lado aqueles a quem a gente precisa estender a mão, dar um suporte e tudo. E eu digo por nós aqui, por mim e pela minha esposa que está aqui do meu lado, nós enquanto pastores temos que cuidar das feridas dos outros, mesmo enquanto nós estamos sangrando. E sempre nos chegam pedidos de acompanhamentos e orações e tudo, mas são raros os pedidos que nos chegam do tipo assim: e você? O que você está precisando? E vocês? O que eu posso orar por vocês? Né? Qual é a sua questão hoje e tudo? Lembrando que o reino, meus irmãos, ele é uma... Não sei se todos vão entender a expressão, mas ele é uma via de mão dupla. Né? A gente está aqui para servir, mas a gente também está aqui precisando, muitas vezes, não estou dizendo assim ser servido no sentido de que precisam estar à nossa disposição. Mas assim como nós oramos pelas pessoas, nós também precisamos da oração de vocês. Conta muito isso para nós, né? Esse suporte mútuo, assim, é muito importante, eu vos digo. E isso a gente aprende com Paulo aqui, porque mesmo às vezes ferido, machucado, preso, caluniado, enfim, e tudo, mas a função dele nunca era reclamar, trazer peso sobre ninguém e tudo, mas os irmãos que estavam em volta dele, ele estava como? Encorajando. Então isso não é só para nós, isso é para todos aqui, que possamos nós sermos aqueles encorajadores para aqueles que passam do nosso lado, né? Embora as dificuldades cheguem para todos, mas encorajemos também os nossos irmãos em Cristo. No primeiro dia da semana, verso 7, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Imagino que Paulo gostava de falar também, né? Gostava de pregar, a ponto de que alguém dormia na sua pregação, você imagina. Então eu não sou o único que faço as pessoas sentirem um pouco de sono. Paulo também. Mais um ponto que eu me identifico com ele aqui. Mas, vamos lá, ainda bem que eu só tenho 1 hora para falar, não vou ficar até meia-noite. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, abraçou-o dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo.
Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, aqui é rápido, simples e direto, né? E a palavra não vai nos detalhar tudo isso como foi, mas notem que não teve nenhuma interação extraordinária de Paulo. Ele desceu, abraçou o jovem e só falou ao povo: ele está vivo, não se preocupa. E pronto. Imagina se é hoje. Já puderam imaginar na cabeça de vocês, ou só eu, que a minha mente vai muito longe assim? Alguém dorme, cai da cadeira, o pastor vai lá e a câmera tem que estar em cima, o microfone tem que estar nos dois ali para pegar muito bem o que ele vai falar, o circo começa, a gritaria começa para dizer que ele vai ressuscitar alguém. Acaba-se que a fé já foi embora faz tempo, a ênfase está na performance, e é óbvio que, diante de tudo isso, nada vai acontecer. Então, se isso pode responder a pergunta que pode vir na mente de muita gente aí, por que que hoje em dia a gente não vê esse tipo de milagre acontecer tão com frequência como acontecia antes? A gente vê a conduta de Paulo e a gente vê a conduta atual. Aonde está o foco? Paulo estava focado em pregar, Paulo estava focado em transmitir a verdade da palavra, transmitir as boas novas de Cristo, aqueles que ainda não conheciam, não estava preocupado com ele, com quantas pessoas estavam assistindo, se ele ia ressuscitar alguém ou não, se ele ia curar alguém ou não, isso pouco importava. Era a vontade de Deus no momento que se faria, né? E aqui a gente tem mais um panorama aí de porquê que a gente não vê certos milagres hoje e via tanto naquela época. Só a gente analisar a conduta do pregador. Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Então, depois disso aqui, verso 13, vamos lá. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então aqui, só um pequeno pause aqui como de costume, a gente vê mais uma vez que Paulo ele expõe aquilo que ele estava fazendo. Não era vitimismo, não era, eu passei por isso, por aquilo, por aquele outro, mas não, ele expôs aqui, relembrando qual era o propósito dele, como ele estava servindo, né, mesmo tendo todos os contratempos que ele teve aqui da parte dos judeus. Vocês sabem, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Na minha Bíblia não está, na de vocês eu tenho quase certeza também que não, mas alguém deve ter acrescentado isso em algum lugar aqui. Paulo foi ali e falou que testificou aos judeus e a gregos que deveriam seguir a ele, que deveriam prestar atenção no discurso dele. Não, em nenhuma Bíblia vai dizer isso. Em nenhuma palavra vai dizer isso. Paulo não chamava atenção para ele. Notem mais uma vez aqui para que o contexto fique bem claro. Verso 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ponto. Essa é a mensagem. Não é o discurso dele que mudou, não é a pessoa dele que era poderosa, não é ele que trazia a diferença, que ele tinha a chave do desbloqueio de alguma coisa para alguém. Não.
era simplesmente: convertam-se vossos corações a Jesus, se arrependendo. E ponto. E é a mensagem que temos que trazer. Nada mais do que isso. Não precisamos de grandes discursos para convencer ninguém a muita coisa. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Talvez são versículos que no tempo atual a gente passa despercebido. A gente não lê com tanta frequência. E aqui eu quero reforçar a ideia desses estudos aqui. Poxa, Murilo, mas você fala bastante, você lê demais e daqui a pouco eu vou fazer como Eutico ali, eu vou cair da janela dormindo de tanto que você fala que lê. O que mais eu tenho para trazer para vocês? Não tenho muita coisa. A não ser a palavra de Deus. Coisas que hoje a gente não ouve mais falar no culto de domingo, no culto disso, daquilo, daquele outro. A gente não ouve falar mais do contexto de uma forma completa, como Paulo vinha pregando. E quando a gente pega um versículo muito conhecido, um versículo chave que vai dar mensagem para cima e para baixo, talvez aquilo chame a atenção, fique dinâmico numa pregação. Ok, eu não sei o que você está procurando, qual é a tua expectativa de um culto. Pode até ser legal um discurso que prenda a atenção, mas às vezes está longe daqui. E eu gosto dessa leitura completa para que a gente entenda o contexto, porque Paulo ele nos adverte que durante 3 anos ele pregou, ele ensinou, ele nos deixou o exemplo do que fazer, né, de como transmitir a palavra, mas ele também fala para nós assim, aqui traduzindo agora em poucas palavras, ele fala para mim assim: olha, eu ensinei, eu orientei, eu falei a respeito daquilo que está nesta palavra aqui, agora daqui para frente eu não posso pegar na tua mão e viver a vida te arrastando e te convencendo que você deve fazer esse caminho. A gente aprende, a gente ensina, a gente mostra o caminho, mas cada um deve caminhar depois também com as suas próprias perninhas. E este é o meu intuito aqui, meus irmãos. É claro que a gente é um grupo, a gente vai estar aqui uns pelos outros e tudo, mas a minha ideia aqui, aquilo que o Senhor me comissionou também para fazer, é que a gente possa conhecer esta palavra, para que a gente possa se fortalecer aqui dentro desta palavra, mas para que a gente tenha a capacidade de andar de lugares em lugares de uma forma autônoma, vamos assim dizer. Que a gente seja suficientemente inteligente dentro da palavra de Deus para dizer: isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso que eu estou ouvindo aqui faz parte da verdade, isso aqui que eu estou ouvindo ele está um pouquinho fora daquilo que eu aprendi. Então eu vou voltar para a palavra de Deus, eu vou tentar encontrar aquilo que eu estou ouvindo, e se não tiver aqui dentro, a gente descarta. Pouco importa quem está falando. Por isso que eu digo aqui no final das aulas, busque ao Senhor para saber se aquilo que a gente está falando aqui também vem dele. Não dá para a gente acreditar
em tudo que a gente ouve por aí, de olhos fechados, e dizer assim, ah não, isso aqui é a verdade e pronto. Não, a verdade está só aqui dentro, e é por isso que eu prezo por toda essa leitura. Por quê? Vou repetir, Paulo nos advertiu disso, e depois ele disse aqui, depois que eu partir, a gente acabou de ler, lobos virão no meio de vocês e vão tentar abocanhar o rebanho. Depois que eu partir, que eu deixar esse ensino que eu deixei aqui, tem gente de dentro da congregação, aqui, contexto que a gente estava lendo, estes mesmos vão tentar deturpar a verdade, vão tentar torcer essa palavra, para quê? Para que ela fique mais atrativa, para que eu possa ter mais gente perto de mim. Aqui a gente leu isso. Verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isto vigiem e lembre-se que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir cada um de vocês. Então a gente vê, Paulo está advertindo desde aquela época, e a gente não pode cair na ilusão de que hoje vai ser diferente. Dentro das próprias congregações tem gente que se serve, se usa de versículos isolados, de uma certa posição, isso e aquilo, para quê? Para angariar mais discípulos. E daí vira essa disputa que a gente vê hoje, que virou uma coisa até vergonhosa. Ah, porque a minha igreja tem 500, ah, porque a minha tem 1000, a minha tem 10.000. E aí? E a gente vai chegar onde com essa disputa? A gente está deturpando a verdade a fim de ter mais gente para dizer que são nossos, que são da nossa igreja, da nossa congregação. Agora eu te pergunto, para vocês que têm 200, 300, 500, para quem tem mais eu nem pergunto, porque é impossível de conceber isso na minha cabeça. Mas esses líderes que têm aí 200, 300, 500 pessoas, você consegue acompanhá-los, conhecê-los, estar próximo para cuidar da vida deles? Ou eles são só números? Para dizer, ah, eu tenho 500, 600, 800 e tudo, e a gente está crescendo, a gente está avançando, ou a gente está isso e aquilo. Será que não fazemos, esses aí não fazem parte de mais um pouco desse contexto aqui, onde Paulo tenta nos advertir aqui que dentro das próprias congregações surgiriam aqueles que deturpariam a verdade? Será que não é isso aqui que a gente tem que fazer atenção? Por isso eu não me incomodo quando, poxa, mas aqui perto da gente só tem tanto. Aqui a gente só tem X pessoas. Quanto, não que eu esteja desprezando, tá? Com todo amor e com todo respeito, sim. Mas quanto menos pessoas, maior é o cuidado com essas pessoas. É inversamente proporcional, não sei se vocês conseguem me entender. Quanto mais pessoas perto, menor é o cuidado. Porque a gente não tem tempo, a gente é humano. Eu não estou recusando ninguém e nem colocando em maior ou menor prioridade, mas é uma questão de lógica. Quanto mais pessoas agregadas, menor é o tempo que a gente vai ter para cuidar ali pessoalmente, para estar junto, para estar acompanhando o dia a dia. Eu gostaria muito. Estou aqui com muita dificuldade falando isso diante da câmera, porque está aqui a minha esposa que pode afirmar isso para vocês, que eu prefiro estar em volta da mesa. Porque o contato é muito mais vivo, o contato é muito mais prático ali, e a gente consegue cuidar realmente das vidas. Eu agradeço aqueles que estão conosco aqui, acompanhando de longe e tudo. Eu gostaria de estar muito mais presente, mas infelizmente o tempo é curto, a distância também dificulta, mas a minha visão de cuidado com as pessoas é essa, é poder estar perto, poder ali acompanhar no dia a dia, para quê? Para que a gente possa trazer o ensino, para que a gente possa orientar, advertir, e em um determinado momento dizer assim, amém, agora você está pronto para seguir. Não é seguir, abandonar e virar as costas, não é isso, mas para dizer assim, você é capaz, com o ensino dessa palavra, de discernir aquilo que o Senhor tem dito no seu coração. Sem precisar ficar dependente de uma pessoa ou de outra. Porque hoje muitos estão perecendo dentro de igrejas, dentro de congregações, porque são completamente dependentes daquilo que o pastor fala.
extremamente dependentes daquilo que um homem vai dizer para você, faça assim ou não faça assim. E aí nascem os aproveitadores, lobos, aqui onde a palavra mesmo vai dizer, que vão deturpar essa verdade em benefício próprio. Então, o nosso intuito aqui com estas aulas, e novamente eu digo, com a Escola Profética Raízes, que aí está para ensinar na mesma linha, né? Se você ainda não conhece, temos aí em todas as redes o link e tal, que vai te dar um pouquinho mais de acesso lá. É ensinar essa base, a retomar a essência da igreja para que a gente possa aprender e possa ser, não sei se é a palavra correta, mas possa ser autônomo dentro da palavra de Deus, possa saber discernir aquilo sem depender de homens dizendo que devemos fazer assim, devemos fazer assado. Precisamos, é claro, do apoio uns dos outros. Não me entendam mal quando eu digo que não precisamos de homens para nos dizer isso ou aquilo. Todos somos submissos a uma autoridade, eu entendo. Só que não podemos nos tornar reféns e dependentes dessa autoridade que muitas vezes se auto-intitulam autoridades e não foram constituídas por Deus. Amém? Continuando para a gente finalizar o capítulo 20. Agora eu os entrego, verso 32. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Imagina Paulo, que é aquele cara que estava ensinando, estava dando a instrução. Se a gente fizer um comparativo com hoje, assim, o pastor da congregação dizendo que o Senhor deu uma outra direção, que ele não vai voltar mais naquela terra, o que já é impossível de entender, né? Porque o pastor não vai se afastar da sua congregação, porque talvez aquilo ali é o seu bezerrinho de ouro, enfim. Mas imagina um pastor dizendo que ele trabalhou duro para se sustentar e sustentar os seus companheiros, é coisa que a gente já não vê hoje, né? Então já foge um pouco do exemplo de Paulo. E ainda mais assim, ele declara: há maior felicidade em dar do que em receber. Este versículo é muito conhecido, né? Então vem aqui já mais um dos nossos pontos fortes aqui, que é contextualizar o versículo. Versículo muito conhecido, mas dizendo, o pastor talvez dizendo para a congregação que vocês devem ser muito mais felizes quando dão do que recebem. Por quê? Porque estão dando a ele. Só que o contexto do versículo aqui, Paulo está declarando que mesmo ele dava mais do que recebia, porque ele com as suas mãos trabalhava arduamente. A gente viu aqui na aula passada que ele também era um trabalhador. Antes de viver somente da obra, ele era um fabricante de tendas. Então ele tinha o seu trabalho para se manter e manter também aqueles que estavam com ele. Deixo vocês na liberdade de me responder hoje aqui. Quem é o pastor que a gente conhece aqui, assim, ou que a gente pode acompanhar, que diz: olha, o meu trabalho me sustenta esta obra e eu ainda posso sustentar os outros que andam comigo? É difícil a gente poder dizer. Eu não sei se vem à sua mente um nome aí que possa exemplificar aqui o trabalho de Paulo também. Normalmente é o contrário, né? O pastor está na sua posição, não trabalha, vai ainda se servir do versículo que diz que digno é o obreiro do seu salário, vai ficar o tempo integral vivendo para aquilo ali. Eu não estou condenando, criticando ninguém, não é isso. São exemplos claros aqui daquilo que a gente vê na palavra e o que a gente vê hoje. Vai ali se dedicar completamente à obra, não vai servir ninguém, ainda vai incentivar os irmãos que o sirvam.
Me corrijam se eu estiver errado. Não é esse o cenário que a gente vê hoje? É difícil a gente ver um pastor, alguém aqui, né? Não vou usar só esse título, enfim, mas uma autoridade que usa do nome de Deus para ensinar as pessoas, que faça como Paulo fez. Com a força do seu trabalho, ele se sustenta, ele ainda sustenta aqueles que o acompanham e incentiva, e diz ainda aqui que ele é mais feliz em dar do que receber. Esse é o exemplo de Paulo. E hoje a gente é mais feliz em receber do que em dar. Não é assim que passa? Não é assim que acontece? Algo tem que ser revisto no nosso meio. Algo tem que ser mudado. Se a gente quer caminhar como Paulo e como os outros discípulos, eu estou usando muito, batendo no nome dele aqui, tudo porque é o contexto da aula, é o livro que estamos lendo, ele é o personagem que figura aqui a nossa aula. Mas não podemos esquecer que esse é o exemplo de Jesus, que é o exemplo que segue também Paulo e que nos dá como exemplo que podemos muito bem fazer como ele. Se queremos ter os mesmos resultados, teremos que passar pelas mesmas provas. Não simplesmente buscar o nosso benefício, buscar a nossa autopromoção e achar que milagres vão acontecer através das nossas mãos. Algo precisa ser diferente, irmãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que neste momento agora o Teu Espírito venha trabalhar em nós, Pai, que neste momento o Teu Espírito, Senhor amado, venha trabalhar em nossos corações. Pai amado, não permita que os corações agora se endureçam, Pai, contra Ti. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha transformar os corações de pedra agora em corações de carne, Senhor, que sejam sensíveis à Tua voz, ó Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos pelo que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Senhor, coloca em nós, Pai, a vontade, Pai, a sede de ler a Tua palavra, de aprender mais de Ti, ó Deus. Tira de nós, Pai, todo o cansaço, toda a preguiça, toda a falta de vontade, Pai, tudo aquilo que nos impede de estar mais próximos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço também, tira, Pai, de nós todo este ego, Pai, toda esta ganância de sermos nós mesmos, Pai, de termos conhecimento, de nos apoiarmos em nós mesmos para chegar em algum lugar. Pois sabemos aqui, lemos na Tua palavra hoje, Pai, que o Senhor é o caminho. Assim como o Senhor já disse, aqui podemos testificar. O caminho, Pai, aquele a qual muitos judeus reclamavam, muitos judeus não criam, muitos ali do contexto não aceitavam, Pai, se endureciam contra Ti. Aqui estamos dispostos, Pai, a entrar neste caminho, que é o único que leva à vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Deus, convence-nos, Pai, dia após dia, que não há outro caminho, Pai, é só o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Então, que estas palavras possam estar vivas, Pai, em nosso coração. Que podemos aqui agora, Pai, possamos ser aqueles que vão trilhar, Pai, este caminho sem olhar para trás, sem reclamar, ó Deus. Embora tenhamos as nossas dificuldades, Pai, tenhamos as afrontas, assim como Paulo sofreu, não será diferente conosco, Pai, mas nos dá força e coragem para seguir em frente, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, mais um dia, porque aqui podemos aprender de Ti. Pai, eu te agradeço por cada um que aqui está, por cada um que dispõe do seu tempo, Pai. Embora tenha também as suas limitações, mas aqui está interessado em aprender da Tua palavra, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada uma dessas casas, esteja os abençoando, Pai, com a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, o refrigério necessário, Pai. Traga, Senhor, o consolo e o conforto necessário, Pai. Livra-nos das mãos do inimigo, Pai, a cada lar aqui representado, Senhor. Que não passe por dificuldade alguma, Senhor. E ainda que seja o caso, que a Tua forte mão venha nos livrar, Pai. Que a Tua forte mão possa nos guiar pelo bom caminho, Pai, em nome de Jesus. Pai, por aqueles que não puderam estar presentes hoje, eu também oro, Senhor amado, para que o Teu Espírito Santo esteja testificando a importância de estarmos em comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos brevemente nos encontrar aqui, Pai, para poder aprender de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço, Pai. Te louvo, se conosco. Amém e amém, Senhor.